Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você que está me assistindo no YouTube, no Facebook. A aula de hoje nós vamos falar sobre como economizar sem precisar cortar gastos. Nosso tema de hoje é sobre faxina financeira. Comenta aqui que você está vendo no gravado, que eu quero saber que você está assistindo depois. Assiste até o final, anota as dicas, pega um papel e uma caneta e lembra que todas as aulas aqui vão te ajudar a pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor, 3 vezes mais rápido e ter dinheiro sobrando na sua conta todos os meses. Quando a gente fala de educação financeira, é muito comum as pessoas entenderem que a educação financeira diz o quê? O importante é você ganhar mais, gastar menos do que você ganha e economizar a diferença. Eu chamo isso de educação financeira tradicional, que é ok, nada de errado com ela, mas que para mim não funcionou. Quando olha para essa educação financeira tradicional, eu tive contato com ela no banco. Então, quando eu trabalhava no banco, eu já tive esse contato com a educação financeira básica. A gente sempre tinha alguns cursinhos sobre isso, na própria intranet ali, que a gente chama, né, do funcionário, mas para mim não funcionava, porque aquela educação financeira tradicional, ela não contava com cartão de crédito, ela não contava com os limites, né, de empréstimo tão altos e até mesmo com os juros tão altos dos empréstimos. Então, eu sempre falei para as pessoas, olha, a educação financeira tradicional não deu conta para mim. E eu imagino, na verdade, não é eu imagino, né? Todas as minhas pesquisas mostram que se você me acompanha, você é uma pessoa que muito provavelmente tem um salário, né? Ou tem algum rendimento e está com problemas financeiros. Seja falta de dinheiro, seja ali tá atolado em dívida, não vê o dinheiro sobrar. E aí, todas as vezes que a pessoa está nessa situação, ela tende a fugir da educação financeira. E é exatamente isso, tá? A pessoa tende a fugir de se educar financeiramente para não enfrentar aquele problema. Então, eu sempre falo nas minhas lives que existe o modo luta e o modo fuga. Então, vão ter as pessoas que vão lutar contra aquele problema que ela está passando e vão ter as pessoas que vão deixar para depois. Aí, quando alguma coisa pega fogo, aí ela fala assim, ai meu Deus, e agora? O que eu faço? Aí ela vai e faz uma manobra, pega mais um empréstimo, parcela o cartão, renova o consignado, pede dinheiro emprestado para a agiota, para a família, faz sorteio de boleto, decidindo qual boleto vai pagar esse mês e qual não vai pagar, menos fazer o que ela precisa fazer, que é entender por que ela não tem dinheiro. Então, a pergunta principal aqui agora é para você que está aqui me assistindo por que você não tem dinheiro? Então, assim, por que você está sem dinheiro, né? E aí a gente vai começar essa aula com essa pergunta para a gente responder ela ao longo aí da nossa aula de hoje. É importante eu falar para vocês que sempre que eu trago um conteúdo onde eu vou falar dos bancos, onde eu vou falar de várias coisas, eu não estou aqui para atacar essas empresas. Muito pelo contrário, eu estou aqui para mostrar que existem muitas coisas que não são te explicadas por N motivos que aí não cabe a mim julgar, né? O desinteresse do banco em educar as pessoas financeiramente, a má vontade, às vezes, dos próprios funcionários que são extremamente cobrados para só bater meta. Então, assim, a gente tem várias coisas que eu poderia dizer que ocasionam, né, essa falta de informação aí das pessoas não saberem o que fazer e o como fazer para ter essas informações que eu vou dar aqui agora. Mas eu não estou aqui para falar que o banco é um filho da mãe, né? Então, assim, quando você entende que faz parte da sua jornada economizar, e por que eu falo quando você entende, né? Porque não é óbvio, tá? Se você pegar algumas pessoas dentro da educação financeira, como em todas as áreas, existem as pessoas que vão pregar assim para você. Não, esse negócio de economizar no cafezinho não vai mudar nada a sua vida, você tem que ganhar dinheiro. E é verdade, você tem que ganhar dinheiro, mas não adianta a gente falar para uma criança, esse negócio de engatinhar aí não é para você não, vai correr logo. Sendo que a criança precisa do engatinhar para conseguir ganhar a segurança que ela precisa para andar, para dar os seus primeiros passos. Então, a consciência da educação financeira, que eu chamo aí de administração dos gastos, essa consciência do quanto você gasta, se você poderia gastar melhor. Então, a ideia aqui é a gente entender como você pode gastar menos sem precisar fazer menos.
Então, assim, é gastar com eficiência, sem desperdiçar dinheiro, sem rasgar dinheiro. Então, hoje, o convite que eu vou fazer para você nessa aula vai ser uma aula rápida. Vocês vão ver que não é uma aula longa, vai ser uma aula rápida. Por que eu falo que vai ser uma aula rápida? Porque a gente vai contextualizar algumas coisas e a ideia é você sair dessa aula e ir para a prática. Essa semana, os meus alunos da turma 9 estão muito ativos fazendo essas atividades e eu tenho trazido muitas atividades para vocês também ao longo dessa semana. Então, assim, para conseguir ajudar você que por algum motivo não conseguiu entrar no meu curso, ou ainda não é meu aluno, ou chegou aqui e o curso está fechado e assim sucessivamente, tá? Então vamos lá, vamos entender agora como é que você economiza sem precisar parar de gastar, tá? Então vamos lá, sem precisar cortar gasto. Na sua vida, a sua vida é como se fosse várias prateleiras do supermercado, tá? Então imagina quando você vai no supermercado, você tem várias prateleiras. Você entra aqui, tem um mercado chiquetoso aqui em Cuiabá, que eu até sei ele de cabeça. Você entra e tem as frutas e verduras, aí você passa nos laticínios, as coisas de leite. Você passa lá nos iogurtes, aí você tem os ovos, aí você tem os temperos, óleo, azeite, aí tem os vinhos, então as cervejas, então tem todos os setores. E na sua vida também não é diferente. E é muito comum que uma pessoa que queira sair das dívidas, ela começa a fazer o seguinte: eu vou cortar gasto. Eu vou diminuir a conta aqui, eu vou diminuir a conta ali, e não que isso esteja errado, mas imagina que você está fechando uma torneira que está pingando, plim, 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 e aí você acha que está economizando, sendo que o chuveiro, aquele chuveiro de pressão forte, está ligado no 12 e você não está vendo. Então, assim, é como uma pessoa que fica assim, ó, torcendo uma torneira que está com goteira, sendo que no outro cômodo da casa tem um chuveiro aberto, vazando água torta e direito. Então, eu sempre faço essa diferença para você entender que a economia, fechar uma torneirinha que está pingando é importante, mas e o chuveiro que está ligado sem ninguém tomando banho? E é sobre esse chuveiro que a gente vai falar hoje. Então, nos diversos setores da sua vida, com certeza, tá? Eu nunca vi uma pessoa que não tivesse uma oportunidade de economia sem precisar parar de gastar. E parece que é disruptivo esse texto, eu até falei assim, é marqueteiro esse texto, mas não é real mesmo que eu vou falar para vocês, porque são coisas que às vezes vocês não estão presentes e podem economizar com isso. E aí eu vou dar alguns exemplos aqui. Quando os meus alunos começam a fazer as etapas do curso, eles estão fazendo o que eu vou trazer aqui. Alguns dos passos que eu vou trazer aqui são passos do meu método, né? Eu sempre falo que eu não ensino coisas diferentes. A diferença do meu método é que eu tô lá junto para fazer, junto com os alunos, mas e tem suporte, todo acompanhamento, toda a organização dos passos, mas eles já estão fazendo esse processo de economizar sem precisar cortar gasto, muitas vezes sem nem perceber. Então, por quê? Porque todas as vezes que a gente começa a vasculhar a nossa vida financeira, a gente vai começar a encontrar coisas que a gente não sabia que existiam. Eu sempre trago aqui para vocês sobre o seguro, sobre as taxas, sobre as coisas que tem no banco. Hoje eu vou detalhar um pouco mais, mas eu quero dar alguns exemplos para vocês, tá? Então, por exemplo, uma aluna ontem, eu até postei nos stories, me mandou uma mensagem dizendo que ela ligou na operadora com o objetivo de fechar a torneirinha que estava pingando. Lembra que eu falei que é economizar R$10 no telefone? Isso é bom, né? É uma economia. Quando ela ligou lá, adivinha o que ela descobriu? Que ela podia ter o dobro da internet, que ela podia ter muito mais benefício pagando a mesma coisa. Então, ela não reduziu um gasto, ela não teve uma economia de fato financeira. Mas olha só, estava todo mundo tendo um serviço melhor, pagando a mesma coisa que ela, e por um simples descuido dela, ela não estava tendo esse benefício. Então, vou dar esse exemplo para vocês. Outro exemplo que eu trago bastante é com relação aos juros. Então, assim, quando um aluno meu fala assim, nossa, em uma semana de curso eu reduzi R$20.000 uma dívida, em menos de 30 dias, uma semana não dá não, é menos de 30 dias. Então assim, eu reduzi R$30.000 uma dívida, R$20.000 uma dívida, é porque isso estava nos juros, né? Então os juros das dívidas são gastos que você tem e que por às vezes não saber que existe uma possibilidade de economizar com isso, você simplesmente paga como se não houvesse amanhã. E vamos agora entender aqui o que você pode fazer. Antes de começar a falar na prática, como eu falei, essa não vai ser uma aula desesperadora, vai ser uma aula pai bola, não vai ser uma aula longa, vai ser uma aula pai bola para ajudar vocês. A primeira coisa que você deve entender são os setores da sua vida. Então a gente começa pelos setores da sua vida, tá? Então entender que a sua vida é dividida por setores. E antes de eu começar
começar a falar desses setores, é preciso que, como sempre eu falo, você dá umas batidinhas na sua cabeça, assim, ó, como se você estivesse fazendo uma massagem, sabe? Fala assim, silêncio, mente que quer me sabotar. Silêncio, mente que não acredita em nada além das verdades absolutas que existem na minha mente. E por que eu tô falando isso, né? Porque quando eu começo a falar sobre possibilidades, principalmente quando eu tô falando para adultos, né, que é o caso aqui, as pessoas não estão sequer ocupadas em me ouvir. Elas estão ocupadas em perguntar. E não nem perguntar aqui no chat, não. É perguntar na cabeça delas. Mas e no meu caso? Ah, mas é que aqui em Cuiabá? Ah, mas é que aqui no Rio Grande do Sul? Ou seja, a mente não é capaz, você pode se achar muito inteligente, mas a sua mente, a neurociência já explicou isso, ela não é capaz de processar várias coisas ao mesmo tempo. A sua cabeça não é um computador. Então, ou você escuta, anota e absorve, ou você executa. Então, assim, se enquanto eu estiver falando, você pegar 20 mil frases dentro da sua cabeça e começar a falar, ah, mas no meu caso, ah, mas é porque o banco, ah, mas é porque... E isso é uma briga que eu tenho com os meus alunos sempre, eu não deixo eles fazerem isso, né? Eu sempre falo, primeiro vocês escutam, depois a gente abre para perguntas. Primeiro vocês escutam, depois a gente abre para... Anota a tua dúvida aí, porque isso é uma forma de para você fixar melhor o aprendizado. Então, assim, beleza, eu entendi então que eu tenho que silenciar as minhas conversas, principalmente sobre o meu caso. Se eu pudesse fazer uma lista das coisas que eu mais escuto, sem sombra de dúvida, seria o meu caso. Não, Nath, porque o meu caso, você não tá entendendo, o meu caso é muito diferente. Aí quando a pessoa me fala isso, eu falo, então, já que seu caso é tão diferente, você deveria se dedicar 10 vezes mais para aprender como resolver o seu caso muito diferente, porque pela minha experiência, os casos não são tão diferentes assim. Eles têm características diferentes, algumas pessoas devem mais, algumas pessoas devem menos, algumas pessoas ganham mais, outras ganham menos, mas as causas dos problemas financeiros são praticamente as mesmas, e descolados algumas exceções, mas em geral são as mesmas. Então, assim, beleza, entendi isso, silenciei as minhas conversas, as minhas verdades absolutas sobre o meu caso, que é muito diferente. Quando você vai observar, tá? Quando você vai buscar economizar sem cortar gasto, um erro muito comum das pessoas cometerem, e eu preciso te ajudar a não cometer esse erro, olha que doido que eu vou te falar, é você ir atrás de economizar pensando no dinheiro. Uai, Dade, mas como assim? Você não falou que ia me ensinar a cortar gasto, a economizar? Não é pensar no dinheiro? Não. Sabe por quê? O dinheiro não pode vir como principal balizador da sua decisão. Vou dar um exemplo, né? Como eu falei, a gente vai falar sobre gasto aqui, eu quero falar sobre outras coisas, tá? Eu vou dar um passo a passo para vocês, mas imagina que eu estou decidindo se eu vou morar aqui onde eu moro ou se eu vou morar lá perto da minha mãe, por exemplo. Lá onde a minha mãe mora, o aluguel é mais em conta que aqui, por exemplo. Só que o transtorno que eu teria de morar lá, ou a minha mãe de morar aqui no meu bairro, porque minha mãe mora perto do serviço, não dá para eu tomar essa decisão, e nem ela, só por dinheiro. Então, assim, talvez se ela morasse aqui, ela ia ficar mais perto de mim, mas ela ia ficar longe do serviço. Então, é só dinheiro que tem que estar na decisão? Não, você tem que pensar em você e você tem que pensar em todas as outras coisas envolvidas, principalmente as legislações, o que é certo, o que é errado, qual é o documento que embasa aquela informação, aquele produto. Então, muitas vezes as pessoas falam para mim assim, nossa, eu pago um monte de taxa para o banco, porque não sei o que lá. Eu tinha uma chefe que toda vez que eu falava para ela assim, tem um monte de gente falando tal coisa, ela falava assim, um monte de jeito é sujeito indefinido. Você vai fazer o seguinte, você vai me fazer uma lista de todas as pessoas que estão falando isso e me traz. Aí eu ia fazer a lista, tinha 2 pessoas falando, só que eram 2 pessoas bem barulhentas. Então, eu sempre falo, não tem um monte de taxa, um monte de tarifa, um monte de desconto, seja específico, né? Define o que é. Então, na hora que você vai fazer esse processo que eu vou falar com você agora, não adianta você ir puramente caçando dinheiro. A Semana Mais Dinheiro Zero Dívida aconteceu há algum tempo atrás, e eu percebi que quando eu ensinei uma das etapas que eu vou falar um pouco aqui, as pessoas ficaram, assim, alvoroçadas,
destroçadas querendo dinheiro de volta do banco. E aí eu falei assim, nossa, acho que eu não fui capaz de explicar direito que não era sobre o dinheiro de volta, porque não necessariamente o banco vai devolver 100% de um produto que você contratou numa venda casada, porque normalmente a venda é casada, mas você assinou. Então, comprar essa briga de que você não sabia, é uma briga muito longa que eu falo assim, ó, não vale a pena você peitar isso num primeiro momento. Primeiro você precisa identificar, né, dentro da tua estrutura financeira, quais são os gastos que você pode cortar, que não necessariamente estão atrelados com você ficar sem sair de casa, sem você ter um lazer, você precisar cortar a pizza, não poder comprar uma roupa. Então, assim, quando a gente começa a procurar esses gastos dentro da sua conta, dentro da sua vida financeira, não é com o objetivo de você olhar dinheiro, puramente falando, tipo, só dinheiro, dinheiro, dinheiro. Não. Isso é um erro. E da mesma forma que é um erro, é você agir de forma, vou usar essa palavra, tá? De forma ignorante. Eu acredito que a ignorância é a falta do conhecimento, tá? Então, assim, a ignorância, para mim, é quando você entende que aquilo que você pensa, aquilo que você acredita é uma verdade absoluta e de forma alguma pode ser diferente. E, infelizmente, quando o assunto é finanças, eu vejo muitas pessoas ignorantes e que decidem continuar ignorantes. E a palavra aqui, ignorante, é sem conhecimento mesmo. Porque quando você não tem conhecimento, digamos que você esteja num cenário de ignorância, de conhecimento, né? De falta de conhecimento, a tua postura deve ser de humildade e de pergunta. Como eu faço? O que eu tenho que fazer? Eu gosto muito de dizer que nesse ponto o Google ajuda muito, né? Então, assim, às vezes você tem que perguntar o que é tal coisa. Por exemplo, às vezes tem uma coisa no seu extrato que aparece assim, seguro LIS. Tem no Itaú isso. Às vezes você vai colocar no Google o que é o seguro LIS. Vai aparecer para você o que é aquilo. Então, talvez, o que é ignorância nesse cenário? A ignorância nesse cenário é você falar assim, nem sei o que é isso aí que o banco tá me cobrando, o banco tá me cobrando, não sei o que lá, não sei o que lá, entendeu? O que eu tô chamando de ignorância é você sair da posição de vítima e ir para a posição de protagonista. Eu acredito que é muito importante isso dentro da sua jornada. Beleza, alinhamos aí esses pontos fundamentais, agora pro jeito certo. Então, a gente viu aí que esse jeito de olhar só o dinheiro ou de ficar com uma certa ignorância de é assim, eu falo que é o método Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Que é não buscar aprender algo novo. Então, aí, agora a gente vai pensar nos passos práticos que você vai dar. Então, assim, colocando aí na ponta do lápis, eu quero que você imagine que em algum momento da tua vida, imagina aí que em algum momento da tua vida, você não tinha, tá? Em algum momento da sua vida você não tinha dívida, você era uma pessoa com CPF que nem salário tinha. Isso já aconteceu uma vez, inclusive ontem eu fiz as pessoas voltarem lá no primeiro contato que elas tiveram com dinheiro. Então, assim, a primeira vez que você teve contato com dinheiro, você não tinha dívida, você não tinha nada. Aí a gente começa, do salário para baixo, analisar o que acontece com o dinheiro que entra para você desde a origem. Desde a origem, presta atenção no que eu tô falando, tá? Então, quando a minha empresa, né, o meu emprego, seja ele privado, seja ele público, ou até mesmo se você tem um negócio, né, quando o dinheiro entra, eu vou falar aqui com assalariados, porque talvez você não saiba, mas o meu conteúdo é bem voltado para assalariados, públicos e privados, tá? Então, eu vou falar do salário primeiro. Então, você vai olhar lá no teu contra-cheque, no teu olerite, aquele documento que muitas vezes você nem paga, nem pega, nem olha, só assina sem ler, e lá no seu olerite, a primeira coisa que você vai fazer para economizar, sem precisar cortar gasto, é entender o que é descontado de você lá no teu olerite. Então, por exemplo, lá a gente tem o INSS. INSS eu posso fugir? Não, INSS eu não tenho como fugir. Mas e o sindicato que está lá? É obrigatório? Eu uso? Eu estou pagando porque eu quero ou porque simplesmente eu estou pagando? Aí a gente vai, às vezes, tem umas associações, né? As pessoas, os funcionários públicos e até mesmo os privados têm um hábito de ter associações, né? Associações lá. Então, assim, você já parou para pensar se você realmente precisava pagar por aquilo? Você usa aquilo? Vou dar um exemplo. Uma aluna minha, ela tinha um desconto de R$ 20 que dava desconto para ela em exames laboratoriais. Então, todos os meses ela pagava R$ 20 para ter desconto em exames laboratoriais.
mas ela tinha plano de saúde. Então, lá no plano de saúde, ela não tinha porquê, ela não conseguia usar as duas coisas. Ou ela ia ter que pagar pelo exame, ou ela ia ter que ter esse desconto. Então, assim, foi anos da vida, 10 anos pagando R$ 20 todos os meses, R$ 20 todos os meses são R$ 240 por ano. E isso é um gasto só de R$ 20, né? Então, assim, e aí lá no Lerite, aí tem um outro ponto, imposto de renda. Você já parou para avaliar se no seu caso você pode ter um benefício fiscal usando lá as despesas do imposto de renda ou fazendo algumas coisas dentro do imposto de renda? Principalmente, eu sempre cito aqui a previdência, que é um investimento. Eu sei que quem está enrolado financeiramente não consegue nem imaginar a possibilidade de investir, né? Primeiro a gente quer resolver as contas, depois investir. Sei bem porque vocês sabem que eu devia uma graninha quando eu tinha 24 anos, né? Para não assustar os novatos, eu devia R$ 100.000. Então, assim, a gente não está preocupado em investir, a gente só está preocupado em pagar a dívida. Mas olha lá, quanto você paga de imposto de renda? Toma nota disso, né? Funcionário público, em geral, eu levo um susto quando eu vejo os impostos de renda, porque é a alíquota máxima e é muito dinheiro. Então, assim, eu acho literalmente um desperdício você não observar se, no seu caso, a sua declaração de imposto de renda, sendo uma declaração completa, né, se existe a possibilidade de você ter um diferimento fiscal. Então, vejam que eu estou indo lá da origem. Eu não falei de nada ainda, não falei de empréstimo, não falei de juro. Eu falei para você olhar lá dentro da tua empresa, lá no teu Olerite, né? Você tem algum convênio com farmácia, convênio com loja? O plano de saúde que você escolheu é o melhor que tem ali no teu órgão? Tem uma opção melhor e com preço bacana? Então, nada disso. A gente está falando de cortar gastos. A gente está falando de ser mais eficiente, de pensar, eu uso isso? Existe uma forma disso ser melhor? Essa é a pergunta. Eu uso, se eu não uso, não faz sentido eu pagar. Se eu uso, existe uma forma de tornar isso melhor, mais barato ou mais eficiente? Como eu contei, a minha aluna lá que não aumentou, não diminuiu a conta da internet, ela dobrou a quantidade de giga, de velocidade, na verdade, né, de mega. Então, para ela pegou um gasto que já existia e tornou ele melhor, sem precisar aumentar nem diminuir, manteve a mesma coisa. Então, ela teve uma economia, mas uma economia indireta, ela teve uma eficiência aumentando o serviço e sem aumentar o preço, né? Porque simplesmente ela estava atenta para aquele gasto. Aí eu olhei desde lá do meu serviço e aí eu desço para banco. Então, assim, esquece dívida. Vocês viram que eu nem falei de dívida ainda, né? Então, depois que o dinheiro desceu da tua empresa, né, da onde você é seu ganha-pão para a tua conta, é você ter o cuidado de olhar cada coisinha que você está pagando. E para isso, basta você pegar um extrato de 30 dias. Pega um extrato de 30 dias e uma fatura de cartão de crédito de 30 dias. Então, assim, eu considero a faxina financeira um exercício fantástico, porque quando você fizer esse pente fino, e você, minha dica para você é sempre mês fechado, essa é a dica extra da DAGE, um mês inteiro para você conseguir analisar ali todo mês. E aí você se fazer aquelas perguntas: o que é isso que eu pago? Por que eu pago? O que isso cobre? Quais são os benefícios que eu tenho ao pagar isso daqui? Como é que eu poderia, se é um benefício bom, como é que eu poderia potencializar esse serviço? Então, é literalmente você olhar para a tua conta e para o teu extrato, e agora eu estou falando de taxas e produtos bancários, mas da mesma forma, depois que você passou pelas taxas e serviços bancários, a ideia é você agora ir para os seus gastos. E lembra que o objetivo não é cortar, é você se questionar. E aí, dentro dos documentos bancários, eu sempre falo que você precisa dos documentos de contratação. Sabe quando a gente vai alugar uma casa, que às vezes a pessoa fala assim, essa casa não é por imobiliária, é direto com o locador. Aí não tem contrato, não tem nada, né? No banco, não existe isso. Cada coisa que você tem no banco tem um documento correspondente. Eu já fui uma vez quase demitida porque liberei um empréstimo sem o cliente assinar. Não tem essa opção. Então, assim, eu literalmente ia ser demitida se o cliente não assinasse, porque é proibido fazer isso. É proibido pelo Banco Central qualquer tipo de contratação de produto financeiro sem assinatura, e os bancos não vacilam com relação a isso. Então,
qualquer produto financeiro que você tenha, você pode pedir o documento que você assinou. Quando eu assinei isso, você pode me mandar o documento, por favor? E aí, assim, normalmente quando você começa essa caça aos ratos, eu chamo isso de caça às bruxas, caça aos ratos, né? Você vai ter muito desafio, porque os bancos não vão querer que você saiba e identifique as coisas que você paga sem precisar pagar, ou que você pague e pode não pagar. Né? Principalmente, eu falo muito da tarifa de pacote, que ela não é obrigatória, que hoje tem a tarifa essencial, que é R$0, isso é uma das coisas que eu falo em todas as aulas. Então, assim, quando você olha isso, então eu analisei esses aspectos e aí em seguida, então quando eu olhei esses produtinhos bancários, isso envolve tudo, seguro, produtos, tudo, tá? E em seguida, aí a gente vai para os empréstimos. Então, assim, eu acredito que os meus alunos, né, um dos maiores desafios que eles têm é encarar as dívidas, né? Por isso que eu falo que é um processo realmente desafiador. Essa faxina financeira, ela é necessária para qualquer pessoa e eu recomendo que você repita ela a cada 3, 6 meses. Então, assim, basicamente quando você acostuma a fazer a faxina financeira, você vai pegando o hábito de olhar o seu extrato com mais frequência. Então, quando você sai do modo fuga e entra no modo luta, que é o modo soldado, que é o que eu falo para os meus alunos, que é o modo vamos para vamos para a guerra e a gente está pronta para o play. Você começa a ter a rotina de fazer isso com frequência e fazer isso quase que automaticamente, sem precisar sentar para fazer. Eu gosto de fazer com os meus alunos todo dia primeiro, eu conduzo com eles tanto o planejamento do mês, quanto olhar o extrato do mês passado, mas você tem que fazer isso com frequência, mas tem que fazer a primeira vez. E quando você vai olhar para os empréstimos, né, você vai também levar um susto, porque se você olhar o custo efetivo total, que é o documento de contratação da dívida, ou o documento da evolução da dívida, que são os documentos oficiais da sua dívida, você vai se assustar. Quando você faz esses processos, né, quando você realmente bota a mão na massa, vai doer. Mas você não quer economizar sem cortar gasto? Então, assim, o dinheiro que está faltando na tua conta, muito provavelmente está na mão do banco. Então, os gastos do brasileiro, da família, vamos colocar aí, né, da família tradicional brasileira, normalmente não tem um grito tão grande, sabe? É claro que existem pessoas que têm um carro além do que elas poderiam ter, que moram além do que elas poderiam morar, que consomem coisas que elas não poderiam consumir, e isso é educação financeira voltada para o consumo. Mas lembra que eu dei a exemplo da torneira pingando e do chuveiro? Quando eu vou falar do orçamento da família, do orçamento pessoal, normalmente eu encontro como o Adriano aqui, que tinha uma conta de 300 e pouco, diminuiu para 100. Então tem lá, mas isso aí, perto do empréstimo deles, de pegar lá na sua DED, que você já tem uma DED, e olhar quanto que você paga de juro por parcela e ver o que é maior, se é esse desconto do seu telefone, o que é ótimo, né? Claro que tem que ir atrás, ou se é o juro da dívida. Então, quando você se acostuma a atacar todas as coisas ao mesmo tempo, então imagina que um soldado vai para a guerra e ele tem vários inimigos. Ele não pega e elimina só 2 inimigos, ele vai eliminar todos. Né? Ele não vai eliminar 2 só e deixar 3. Então, quando a gente fala de economizar sem precisar cortar gasto, a gente está falando de passar por todos os corredores da sua vida, por isso que eu falei do mercado, a gente vai passar por todos os corredores da sua vida e ir matando os inimigos que estão tirando dinheiro do teu bolso, um de cada vez. Então, eu passei lá no teu Olerite, a gente passou nas tarifas bancárias, a gente passou nos juros e aí, depois disso, a gente vai para os serviços. Então, o que eu chamo de serviços? Assinatura, mensalidade, coisinha de R$ 9,90 que você paga e nem sabe, segurinho de cartão, segurinho de cheque especial. No cartão de crédito tem muita taxinha, muito parcelamento automático, encarguinho, eu falo que encarguinho, jurinho, morinha, e todas essas coisas que quando se acumulam vão dar muito dinheiro dentro do mês, muito mesmo. E aí eu tô falando de R$100, de que pelo menos R$50, se você fizer essa aula do jeitinho que eu tô falando, pelo menos R$50 você economiza. Pelo menos, por baixo, assim. E R$50 é 600 num ano. E em 10 anos é R$6.000. Aí imagina, se você é uma pessoa como... Até vou usar o Adriano aqui, que ele é um querido, ele deixa eu usar ele de exemplo. Eu sempre peço para ele, 250 pila que ele economizou de telefone. Cara, que mundo que ele estava vivendo nos últimos 10 anos,
com esse dinheiro? Se ele não tivesse gastado isso nos últimos 3 anos, quanto dinheiro ele teria guardado? Quantas dívidas ele já teria quitado? Então, é importante você pegar um gasto pequeno, então, assim, um gasto pequeno e potencializar ele para 12 meses. Hoje eu estava ajustando o material dos meus alunos e falando isso, quanto é importante para eles visualizarem os gastos em 12 meses. Em 12 meses, sempre em 12 meses, nunca em um mês só. No momento que você passa por todos esses setores da sua vida, as perguntas que você tem que fazer não é, eu tô passando mal de olhar para a dívida, ou é muito ruim olhar para a dívida. O objetivo é você sempre falar, como é que eu posso fazer para melhorar isso? Se você procurar, todos os conteúdos que eu trago é com o objetivo de você se livrar das suas dívidas por um valor até 3 vezes menor, 3 vezes mais rápido e ter dinheiro sobrando na sua conta. Se é isso que você quer, você vai ter que começar a se comprometer e fazer um passo de cada vez. Então, como eu falo para vocês, eu sempre trago uma atividade prática, né? No final da aula, vamos separar por etapas aí? Primeira etapa, vamos olhar o teu holerite? Vamos olhar o teu salário, ver tudo que tem lá que você pode deixar de pagar. Seguido disso, né? E seja razoável, tá? Vou voltar aqui. Seja razoável. Pense em você em primeiro lugar. Pense em você. Primeiro põe a máscara de oxigênio em você e depois nos outros. Seguido disso, a gente vai para um segundo momento olhar a conta corrente, extrato de contas e cartões. Eu gosto muito de falar para os meus alunos, pega a fatura antiga para vocês olharem o tanto de dinheiro que vocês jogam fora, para não ficar falando que a culpa é do banco, a culpa é sua também, né? Eu brinco muito que quando a culpa é do banco, eu sou a primeira pessoa a falar, é do banco mesmo. Mas quando a culpa é sua, também sou a primeira pessoa a falar que a culpa é sua. Então, assim, quando você olhou o extrato do cartão, aí você vai falar, por que eu tenho 3 contas em banco? Por que eu tenho 4 cartões? Nenhum cartão, nenhum banco é entidade filantrópica, sempre vai ter um custo envolvido. Depois disso, você vai para as dívidas. E aí, as dívidas, você vai atacar usando as outras aulas que eu tenho. Então, dívida de cartão de crédito tem um jeito, dívida de carro outro, dívida de casa outro, dívida de todo tipo de dívida. Se for no meu canal no YouTube, você vai achar aula para falar como atacar essas dívidas. Beleza, aí olhei as dívidas também. Aí depois você pode ir para o seu orçamento, passo número 4, olhando as suas contas de consumo, quais são as oportunidades de melhoria sem precisar cortar gasto. Quer ver uma coisa idiotinha? É a tal da lâmpada de LED. Trocar a lâmpada amarela pela lâmpada de LED. É uma coisa idiotinha que economiza luz. Por exemplo, e que às vezes as pessoas nem pensam nisso, você não precisa estar apagando a luz toda hora, mas você pode trocar uma lâmpada, por exemplo, às vezes tem uma lâmpada da sua casa de um lugar que ainda é amarela, você vai gastar R$30 numa lâmpada, nem sei quanto está custando uma lâmpada hoje, mas você não vai precisar ficar assim, ai meu Deus, tem que apagar a luz, às vezes é só substituir, e tem várias coisas, né, e aí a gente vai para o mercado e tal, mas como eu falei, a ideia hoje não foi trazer para vocês dicas de economia de gastos, porque isso aí é a educação financeira tradicional, é fechar o conta-gotas. Em algum momento da tua vida, você vai precisar olhar para os teus gastos com esse olhar um pouco mais, vamos dizer assim, exigente. Então, por exemplo, os meus alunos estão numa guerra contra as dívidas. Imagina um soldado indo para a guerra. Ele não leva um halter para fazer exercício físico lá no meio da guerra, né? Por quê? O halter vai pesar na mochila e na mochila dele tem que ter com ele somente aquilo que ele realmente precisa para viver uma guerra. Comida, roupa para ele ficar quentinho, água, né? Só itens de sobrevivência. Não pode ter um halter para ele malhar lá no meio da floresta, no meio de uma guerra, né? E aí, quando você está numa guerra rápida e intensa contra as dívidas, faz parte, sim, do processo eliminar alguns gastos. Mas eliminar alguns gastos sem precisar virar o homem das cavernas e nunca mais ter um lazer. Porque quando você corta o lazer, você arruma outro problema, que é um problema emocional. Porque sua vida vira uma vida de pagar boleto. Se, eu sempre falo, né, dá para você trocar o ou pelo e. Ao invés de ou pagar a dívida ou ter um lazer, você determinar uma verba para você usar para esse momento de celebração e principalmente, né, celebrar as suas conquistas ao longo do caminho. Eu falo muito isso para os meus alunos. Então, sim, vai ter um momento que você vai ter que olhar para o seu orçamento e ser um pouco mais chato, um pouco mais chata, fazer isso que o Adriano fez, diminuir uma energia. Mas, quando você faz a faxina financeira antes, você ganha muito mais força para olhar os seus gastos depois. Porque, assim, ó, os seus gastos
realmente são coisas que você gasta e você usa. Agora, a tarifa de R$ 20 do banco não é algo que você usa. É algo que você rasga dinheiro. E, gente, o termo rasgar dinheiro, eu acho que ele não tem mais tanto efeito na nossa geração, porque a gente não usa dinheiro papel muito, né? A gente usa mais o dinheiro eletrônico, que é do débito. E aí a gente perdeu a noção de dinheiro, galera. De dinheiro. Se eu pegar uma nota de R$ 100 aqui, e aí eu chegar no banco, o banco falar assim, me dá R$ 100 para você ter tarifa, seguro, para eu te mandar SMS, para uma previdência que não rende nada, meu, você vai falar nem a pau se for R$ 100 em dinheiro. Você vai falar, não, vai te lascar, o dinheiro é meu. Agora, o banco debita da tua conta e você não tá nem aí, porque a geração atual perdeu a percepção do dinheiro. Esse livro aqui, ó, eu gosto muito dele, ele fala sobre isso. Esse livro aqui, A Psicologia do Dinheiro, é um livro chatinho, ele não é um livro legal de ler, não. Ele é chatinho. E eu sou a primeira pessoa que fala que os livros de finanças são chatos, viu? Eu falo sempre que tem livro de finanças que é muito chato. Esse é um deles, mas ele fala sobre isso. Ele fala muito sobre quanto a nossa percepção do dinheiro mudou. E aí, se você não toma cuidado, você vai perdendo essa percepção e aí você se vê sem dinheiro e você acha que a culpa é totalmente sua. Então, quando você, antes de cortar os seus gastos, você se atenta para perceber quem que está roubando dinheiro de dentro da tua carteira, e eu acho que é roubando, porque muitas vezes você não está sabendo que você contratou por aquilo e que aquilo não é obrigatório. Então, assim, cuidado, eu sempre falo, na verdade é furtando, não é roubo, né? Porque roubo é de mão armada, é furtando. Furtando isso aí de você, e você sendo conivente numa relação de abuso ali, né? Onde você nem se informa. Então, tá mais do que na hora e fica o meu convite para a atividade prática de hoje. Coloca aí, primeiro olhar o holerite, seguido olhar os extratos de conta e cartão, seguido olhar as dívidas, literalmente depois olhar os serviços que você tem contratado, de telefonia, de casa e tal. Eu chamo isso de faxina financeira. Então, a faxina da casa, que é o destralhe, que é a organização da casa, é uma etapa do processo também, que é para você se livrar de tudo quanto é desperdício que tem na sua casa. E aí a faxina das contas, né? A faxina das taxas, as faxinas das coisas que você não precisava pagar, também é uma etapa aí primordial no processo. Então, como eu prometi, a aula de hoje não vai ser uma aula longona, não vai ser uma aula extensa, porque o objetivo é que vocês vão criar ação, né? Acho que chega de teoreis e a gente precisa ter mais prática. Então, tá sem dinheiro? Sai da historinha do meu caso, do eu não sei por onde começar. Isso são histórias que você está contando para você. Mas se você realmente quer uma mudança de verdade na tua vida, você vai ter que começar a dar passos. Você vai ter que começar a dar passos. Eu tenho me forçado a explicar para vocês qual é a diferença do meu conteúdo gratuito e do meu curso, né? Porque, como eu falei, os meus alunos, eles são obrigados a dar os passos, literalmente, sabe? Mas não por mim, porque eles decidiram. Eles decidiram fazer diferente. Agora eles têm os passos todos organizados, literalmente agora em passos, né? Então eles têm os passos organizados para ir fazendo um de cada vez, sem afobação. Então, assim, é muito importante você entender que é uma jornada e que o quanto antes você começar a fazer esses pequenos passos, então o que eu trouxe hoje para você é um pequeno passo. Talvez você já tenha assistido uma aula minha, já tenha feito, mas eu sempre falo para os meus alunos que eu não falo para esse exercício fazer uma vez só. Isso é para o resto da vida, e aí para você não ficar aquela pessoa crica, né? Todo mês ficar lá pedindo desconto, faz a cada 3 meses, eu acredito que é um tempo razoável. Acaba que, como eu sou professora, eu sempre falo para os meus alunos, por eu ser professora deles, eu faço os exercícios junto com eles. Então, eu fiz destralhe junto com eles, eu faço faxina financeira junto com eles, eu cuido do meu score junto com eles. Então, conforme eles vão fazendo as coisas, eu faço junto, até para dar mais gás para eles e dividir com eles, compartilhar, aconteceu isso. Então, ontem, inclusive, eu dei uma aula inicial sobre score, né? Abri para eles ali as principais consultas de score, e aí eu vou dar uma outra aula sobre melhoria de score, e aí eu já posso compartilhar com eles algumas coisas que estão dando certo com os outros alunos. Então, eu falo sempre isso, né? Se você está dentro de uma comunidade, o legal é que você vai fazendo junto, né? Então, esse é um plus aí dos meus alunos, mas basicamente o que a gente entende é isso.
é periodicidade. Você vai fazendo a cada ciclo de tempo, a cada ciclo de tempo. Eu falo sempre para as pessoas, tudo que eu sei de finanças, eu preciso aplicar na minha saúde, porque nesse ponto eu sou um pouco distraída, de não fazer exame, por exemplo. O exame é como se fosse uma faxina financeira. É quando o médico vai vasculhar o seu corpo lá e ver se tem alguma coisa errada. Faz sentido isso que eu falei para vocês? Então agora eu queria fazer 2 pedidos para vocês que estão aqui. Para você que está me vendo no YouTube, seja no ao vivo e no gravado, no chat tem um botãozinho em cima para você fechar o chat e apertar um gostei. Quando você aperta no gostei, se você gostou da aula, né, você mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante e ele mostra para mais pessoas. Então você, além de ser ajudado, está ajudando outras pessoas, tá? Então vou pedir essa gentileza aí para você. Comenta depois se você gostou do vídeo também. Um beijo para vocês.